Bem-vindos ao canal Fábio Santana com Jesus. Vamos estudar o livro de Judas. Eu já convido você a abrir sua Bíblia no livro de Judas capítulo 1 versículo 1 ao 25. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, e paz, e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora, e para todo sempre. Amém. Segundo a tradição, o escritor desta epístola foi Judas, que era o meio-irmão de Jesus Cristo e irmão de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém. Como irmão de Jesus, ele se refere aos apóstolos como um terceiro. Há muitos Judas, nomeados nos evangelhos, primeiro entre os apóstolos e depois entre os parentes de Jesus. Não se sabe muito de Judas, o que explicaria a aparente necessidade de identificá-lo por referência a seu irmão mais conhecido Tiago, que também era meio-irmão de Jesus. Assunto principal do livro de Judas. Judas estava escrevendo sobre um assunto que é crucial enfrentar em nossa cultura hoje, os falsos mestres. Assim como hoje, vemos diferentes seitas e falsos mestres se infiltrarem na igreja com ensinamentos que contradizem a de Cristo e seus apóstolos. Judas estava escrevendo a partir da postura de alguém que estava em defesa da fé.
O propósito da epístola de Judas em sua carta era duplo. Ele queria expor os falsos mestres que haviam se infiltrado na comunidade cristã e encorajar os cristãos a permanecer firmes na fé e lutar pela verdade. Judas reconheceu que os falsos mestres muitas vezes passam despercebidos pelos fiéis, então ele trabalhou para aumentar a consciência dos crentes, descrevendo em detalhes vívidos como os dissidentes realmente eram terríveis. Porém, mais do que simplesmente aumentar a conscientização, Judas achou importante que os crentes se posicionassem contra aqueles que trabalham contra Jesus Cristo. Os crentes deviam fazer isso lembrando-se do ensino dos apóstolos, edificando uns aos outros na fé, orando no Espírito Santo e mantendo-se no amor de Deus. O livro de Judas também deixa claro que tais pessoas seriam castigadas, seriam julgadas no tempo certo. De uma forma geral, a carta trata de pessoas insubordinadas, pessoas que não respeitavam as autoridades da igreja, e se autoproclamavam líderes espirituais. E os exemplos que a carta nos dá sobre os israelitas que saíram do Egito e pecaram contra Deus mesmo depois de serem libertos, morreram no deserto por sua rebeldia, desobediência, murmuração. Depois o exemplo dos anjos castigados, o exemplo de Sodoma e Gomorra castigadas. Todos esses exemplos foram dados para falar que esses homens que tinham se introduzido nas igrejas iriam ter o mesmo fim. Essa carta nos ensina a respeitar as autoridades. Existem muitos cristãos que até mesmo ofendem o diabo. Na carta nós vemos que Satanás é um ser celestial com poder, e mesmo sendo nosso inimigo nós não devemos tratar ele como se ele não tivesse poder. Veja que na carta de Judas nem o arcanjo Miguel ousou falar mal do diabo, ofendê-lo, mas disse o Senhor o repreenda. Resumindo, a carta de Judas trata sobre falsos mestres, introduzindo heresias, imoralidades, desviando crentes, incentivando a não respeitarem as autoridades humanas e celestiais. Que possamos ter aprendido a identificar tais pessoas e permanecer firmes na fé que está em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilha e deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo.